Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda e está começando agora a nossa aula de artes. Bom, nessa primeira aula, eu vou contar uma história do Pedro Malas Artes, certo? A história se chama A Sopa de Pedras e eu espero que vocês gostem. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de explicar para vocês um pouquinho quem foi o Pedro Malas Artes e por que nós estamos estudando ele nas aulas de artes, certo? Pedro Malas Artes foi um personagem que é muito conhecido em toda a cultura portuguesa e, portanto, também é conhecido na nossa cultura brasileira, certo? Porque, como vocês sabem, parte da nossa herança cultural veio de Portugal, né? A outra parte veio com os africanos e a outra parte com os indígenas, certo? Bom, o Pedro Malas Artes, ele é um personagem conhecido desde o ano de 1132. Então, olha quanto tempo que ele já está aí povoando as nossas histórias. Todas as histórias que contam sobre ele são histórias de astuto, ele era um personagem astuto, certo? São histórias de astúcia, de engenhosidade e de inteligência. Afinal de contas, o Pedro é muito esperto e ele sempre acaba usando a cabeça para resolver os seus problemas, tá? Eu espero que vocês gostem dessa contação de histórias. Quem gostou pode deixar o like aqui no YouTube ou então pode me mandar um recadinho lá pela plataforma. Gente, o Pedro Malas Artes estava viajando. E aí, um certo dia, ele chegou numa cidade. Essa cidade era bem pequena e todo mundo conhecia todo mundo, certo? Uma cidade bem pequenininha mesmo, menor que a nossa. E aí, o Pedro ficou sabendo, lá na mercearia, que tinha uma senhora nessa cidade que era rabugenta, chechelenta e que não gostava de dar nada para ninguém. Ou seja, ela era uma muquirana, certo? Uma mão fechada, tá bom? Ou mão de vaca, como também são expressões do nosso português popular. Essa senhora, ela não dava nem copo de água para as pessoas, ela era avarenta assim, daquelas ao extremo. E aí, o Pedro propôs lá na mercearia que fizessem uma aposta. Caso ele conseguisse tirar alguma coisa da velha, todo mundo ia ter que doar para ele uma quantidade de alimento. Rapidamente, a história da aposta se espalhou pela cidade e claro que todo mundo queria participar. Afinal de contas, ninguém nunca tinha visto aquela velha danada para ninguém. E aí chega um viajante de fora e diz que tem um plano, vocês já sabem, né? Isso gerou uma certa curiosidade. Bom, todo mundo apostou com o Pedro que ele não conseguiria. E ele, como muito esperto, já tinha um plano. O Pedro foi para a casa da frente da velha, bem no outro dia, bem cedinho, e começou a fazer ali uma fogueira, certo? Bom, ele começou a descascar lá o pauzinho, ajeita de um lado, ajeita do outro. A velha, que era muito curiosa, logo pensou: bom, o que esse moço está fazendo aqui? O que esse rapaz está fazendo aqui? Ele quer alguma coisa, eu vou lá fora ver o que é. Ela saiu lá fora, toda curiosa. Ele falou assim: olha, me desculpa, minha senhora, eu não quero atrapalhar a senhora. Eu só estou aqui porque eu tô com fome e eu vim fazer uma sopa de pedras. A velha olhou para ele e falou: sopa de pedras? Como assim? O Pedro já tinha pensado em tudo. Ele falou: olha, eu vou fazer uma sopa de pedra, a senhora pode me ajudar. Assim a senhora aprende a fazer a sopa e vai economizar comida. A velha achou aquilo o máximo. Ela achou aquela ideia brilhante. Correu lá, pegou uma panela, encheu de água e trouxe para o Pedro. A água estava ali fervendo e o Pedro viu que tinha várias pedrinhas em frente à casa dela. Ele escolheu duas pedras bem bonitas, lavou direitinho e falou assim: olha, essas duas pedras vão dar uma sopa muito gostosa. Vou usar as duas. A velha, ainda não acreditando naquela história, esperou. Esperou, esperou.
A água ferveu e o Pedro começou a provar a sopa. E aí, como é que tá a sopa? Olha, o Pedro falou, olha, tá muito boa. Se tivesse um pouquinho de sal, ia melhorar. A velha não pensou duas vezes, correu lá dentro, pegou um pouquinho de sal e trouxe para ele. Pedro mexeu, experimentou de novo e falou, e aí, como é que tá? A velha, desculpa, a, a velha perguntou, e aí, como é que tá? O Pedro falou, olha, tá muito boa, mas se tivesse um pouquinho de óleo, ia tá bem melhor. A velha correu lá dentro, pegou o óleo e trouxe. E aí, como é que tá? Ah, tá muito gostosa, mas se tivesse um pouquinho de cebola, essa sopa ia tá, ó, supimpa. A velha foi lá na horta, trouxe cebola, cebolinha, salsinha, já trouxe todos os temperos. Bom, o Pedro, que não era bobo nem nada, foi pedindo. Pediu carne, pediu batatinha, pediu cenoura, pediu macarrão. Quando a sopa estava quase pronta, a vizinhança inteira saiu porque o cheiro estava muito gostoso. E a velha, claro, continuava curiosa para saber o que ia sair daquela tal sopa de pedras. Porque afinal de contas, gente, ela era tão avarenta que se ela conseguisse fazer uma sopa de pedra, ela não ia precisar comprar comida nunca mais, certo? Bom, quando a sopa estava pronta, tu fez aquela fila, todo mundo queria provar, a velha foi a primeira. O Pedro foi lá, tirou as pedrinhas, separou no canto e serviu a sopa para ela. Quando a velha percebeu o que ele tinha feito, gente, ela ficou muito furiosa. Ela ficou indignada, revoltadíssima. E todo mundo começou a dar risada, porque afinal de contas o Pedro tinha ganhado a aposta. O Pedro ainda virou para ela e falou assim: todo mundo aqui sabia e percebeu que eu estava enganando a senhora. Mas ninguém a ajudou. Por quê? Porque a senhora não ajuda ninguém. Então, que isso sirva de lição, para que a senhora aprenda a ser uma pessoa melhor. Gente, eu gosto muito dessa história, eu gosto muito do Pedro Malas Artes e eu espero que vocês tenham gostado também, tá? Essa contação foi para a gente começar a adentrar o universo artístico, que a gente vai aprender que a arte, ela não está cercada em nenhum ambiente, a arte está em nós. Todos nós temos a capacidade de produzir algo artístico, certo? Seja uma contação de histórias, seja uma música, seja um poema, um desenho, todos nós estamos capacitados para fazer arte. E uma coisa que eu quero que vocês aprendam também já nessa primeira aula é que não existe a arte erudita, certo? A arte, gente, ela é uma manifestação humana. Então, existe a arte popular, existe a arte erudita, existem diversas maneiras de você produzir e de você receber arte, tá? É isso que eu queria falar para vocês e eu queria que vocês colocassem aqui se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tá bom? Para que a gente vá conversando durante as aulas, combinado? Um abraço, uma boa semana a todos e tchau, tchau!